E aí, espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu quero te mostrar qual estratégia eu utilizei para aumentar a porcentagem de abertura dos meus e-mails e praticamente duplicar a quantidade de cliques. E você sabe que o clique, para nós, do e-mail marketing, desse mundo de leads como um todo, o clique ele é muito mais importante, muito mais forte do que a própria abertura. Isso porque ele é vamos supor, um bem árduo, ou ele é uma ação mais difícil da pessoa do que simplesmente só abrir o e-mail. É muito fácil você abrir um e-mail, mas você ter um clique nesse e-mail já é um esforço a mais. Assim como você ter uma resposta desse e-mail é muito mais difícil do que o próprio clique ou até mesmo, óbvio, a abertura. Porque a pessoa precisa de muito mais esforço para poder fazer aquela resposta. Então, hoje, a principal métrica que eu utilizo aqui nos meus projetos, lançamentos, entrega de iscas e tudo mais, são os cliques. E é justamente pensando nisso que eu quero trazer um pouco desse pequeno ajuste, pequeno aperto de parafuso que eu fiz aqui e que ajudou a aumentar essas métricas, por consequência, a abertura. Mas o importante pra gente, que é o clique. Essa estratégia ela é muito replicável para qualquer tipo de negócio, mas principalmente para aquelas estratégias que a gente gera cadastro. Então, assim, se você tiver uma captação de um lançamento, uma newsletter, um webinar, se você tiver a entrega de um e-book que seja, ela é totalmente replicável porque a gente está falando dos primeiros e-mails que a pessoa vai receber. Aumento na abertura, por si só, já justificaria você implementar essa estratégia, mas o clique, para a gente, vai ser um importante. E bora para a tela aqui para eu mostrar para vocês. O processo natural de uma pessoa é, naturalmente, cair na landing page. Então essa landing page pode ser, por exemplo, um lançamento ou a entrega de uma isca, e aí ela vai para a página de obrigado. Onde é essa página de obrigado? Vezes tem um formulário, vezes tem um grupo de WhatsApp, vezes tem um estímulo, que é importante, aliás, para fazer com que essa pessoa abra o e-mail para poder fazer a confirmação da inscrição dela. Mas o mais importante aqui é você entender que, mais do que você simplesmente ter essas páginas bem conectadas, é importante também que você consiga fazer com que a pessoa, assim que ela entrega o e-mail, assim que ela gera o esforço de fazer um cadastro, ela tenha uma experiência, ela tenha uma sequência ali de comunicação que ela vai receber para que ela seja engajada, para que ela seja estimulada. Porque uma pessoa que acaba de se inscrever, acaba de entrar, a gente está aproveitando basicamente o melhor momento para poder manter essa pessoa, para engajar essa pessoa e manter, por consequência, essa pessoa engajada na nossa plataforma. Justamente por isso eu vejo que é um tiro no pé as pessoas que pegam e fazem, por exemplo, uma sequência de somente um e-mail de cadastro. É muito normal eu pegar alguns clientes que entram aqui na agência e ver, por exemplo, um e-mail de cadastro só, bem simples. Às vezes esse e-mail até tá com uma taxa legal, mas isso até me estimula mais, porque se o primeiro tá com a taxa legal, ou seja, estamos gerando mais conversão, estamos conseguindo engajar logo nesse primeiro e-mail, dirá se a gente conseguisse cercar essa pessoa com 2, 3, 4 e-mails. Então, a estratégia que nós utilizamos aqui é justamente após essa pessoa se inscrever, ela vai receber uma sequência aqui de no mínimo 4 e-mails para tentar o engajamento desse ser humano. Se ele não engajar depois desses 4 e-mails, vai depender muito da plataforma que ele contrata, mas principalmente do plano que ele contrata. Se essa pessoa ela engajar, vou até colocar aqui, eu mantenho na lista, ok? Se essa pessoa ela não engajar, faço a limpa. Então beleza, basicamente esses são os possíveis caminhos que ela pode ter. Mas se você tem espaço na sua plataforma, se você não paga por disparos, deixa todo mundo ativo na sua lista. Até se você pagar por disparo, deixa todo mundo na lista, porque depois você consegue fazer segmentações exclusivas com base nesse engajamento. Então, aqui por si só, eu já mostrei para vocês a importância de ter uma sequência de mais e-mails, mas não só isso, eu quero trazer um dado para vocês, que é um dado que eu já tive de diversos lançamentos, cruzando dados, que normalmente a gente tem uma tendência aqui de entre 40%, 60%, 70% das pessoas engajarem. Óbvio que quanto mais melhor, a gente já conseguiu bater um engajamento de mais ou menos 70%, mas hoje o ideal o que a gente vê como padrão é 50% das pessoas engajarem com esses e-mails. E dessas 50% das pessoas que engajam no e-mail, e aí eu vou usar até um número referente aqui, vamos supor que 1.000 pessoas se cadastram, vou abrir aqui um pouquinho mais o leque, aqui. Vamos supor que 1.000 pessoas se cadastram. Se a gente está falando de um engajamento de 50%, a gente está falando aqui que 500 pessoas engajam. E dessas pessoas que engajam, normalmente num processo de lançamento, de 40% a 50% dessas pessoas compram.
Então a gente está falando aqui de 200. Isso é uma métrica que é trazida só através do e-mail? Claramente que não, porque no processo de lançamento a gente tem N coisas a ser analisada, como por exemplo o remarketing, a qualidade dos CPLs e muitas coisas. Mas isso aqui por si só já mostra, por exemplo, qual vai ser a possível quantidade de engajados no meu processo de lançamento, e eu consigo olhar para esses números e ter uma certa previsibilidade. E isso é muito curioso. Mas eu também não fico me baseando 100% nos dados de e-mail, porque tem muita coisa que acaba embasando e influenciando na prática da compra. Mas vamos lá para pequeno ajuste que eu fiz e que fez com que os meus e-mails conseguissem ser mais abertos e, consequentemente, mais clicados. Foi simplesmente pegar esse e-mail aqui e aumentar a velocidade de entrega desse e-mail. Eu não sei qual plataforma de e-mail você utiliza atualmente. É o MailLite, se é o ActiveCampaign, se é o HubSpot ou o que for. Se você tiver um delay entre o cadastro da pessoa, o recebimento do e-mail, naturalmente as suas taxas elas vão cair. Isso porque se você mandar em 5 minutos depois, a pessoa já engajou com outra coisa, ela já está vendo outro Reels, ela já está assistindo outro vídeo. Então a gente deixa de aproveitar o melhor momento da pessoa, que é o momento que ela se cadastra na nossa base. Então, quanto mais rápido você conseguir fazer com que esse e-mail chegue, melhor para a sua estratégia e melhor para o seu engajamento como um todo. Algumas coisas que podem ser modificadas aqui por exemplo, tornar esse e-mail o mais leve possível, fazer com que esse e-mail atenda os requisitos de headline para não cair num spam, não cair numa lixeira eletrônica da vida. Tem alguns hacks, por exemplo, eu utilizo o ActiveCampaign, mas com certos hacks você consegue fazer com que esse e-mail chegue em papo de 2 segundos. Isso vai fazer com que você consiga aumentar muito essas taxas. E foi justamente isso que eu fiz. Tem um esquema que eu vou mostrar para vocês na próxima live, se não me engano é a live de número 53, como fazer de forma prática essa configuração no ActiveCampaign. Mas uma coisa é certa, esse primeiro e-mail é um dos mais importantes para sua base. Então, não só tomar cuidado para fazer com que esse e-mail ele chegue rápido, mas que ele chegue bem contextualizado. Então, algumas boas práticas que eu utilizo dentro dos clientes aqui e dentro das minhas estratégias e que eu direciono você a também utilizar e pelo menos testar. Usa e-mails, faz com que esse e-mail ele seja cool, ele seja legal, ele seja fácil de ser consumido. Então, eu gosto muito de falar que eu aprendi isso com Ícaro de Carvalho, eu depois fui pesquisar e eu não encontrei um termo raiz para isso, nem um termo da gringa ou algo nesse sentido, mas provavelmente é um termo de copywriter mesmo, que é a leitura em persiana. Quando a gente fala que é a leitura em persiana, quando a gente fala de leitura persiana, é aquela leitura que parece como se fosse é aquela leitura que é semelhante a uma persiana mesmo, é aquela leitura que é semelhante a uma persiana mesmo, em que você tem o bloco de texto e um espaço, bloco de texto e um espaço, e não fique um negócio que fique maçante de ser lido. Imagina um e-mail com 8 linhas junto, 6 linhas juntas. Isso tudo vai fazendo com que, só de bater o olho, a pessoa ela já fique cansada visualmente. Então faz com que a distribuição de linhas desse e-mail e do conteúdo nesse sentido seja mais fácil de ser consumida para que você consiga melhorar a experiência dessa pessoa. Até porque os primeiros e-mails, eles praticamente vão ditar se a pessoa ela vai abrir os próximos ou não. Tanto que no final desse processo aqui, se você separar em 50% que engajam e 50% que não engajam, você vai ver que, caso eu mande um e-mail para essa lista aqui, a gente está falando de uma abertura de 20%, às vezes 30%, enquanto para essa galera aqui, a gente chega em aberturas de 5%, no máximo 10%, às vezes 12%, 15% eu já cheguei, mas é raro acontecer isso. Por isso que quando a gente consegue fazer essa divisão, a gente consegue naturalmente também aumentar não só a nossa entrega, mas também as aberturas no geral. O que eu costumo fazer aqui nos processos é, caso eu não desinscreva essa pessoa, os e-mails importantes eu mando para desengajados também. Agora, no geral, eu mando todos para a galera que é engajada, porque essa galera ela já interagiu com esses 4 primeiros e-mails, e não só eu sei que esse e-mail existe, como eu sei também que essa pessoa ela utiliza o e-mail, ok? Então, leitura em persiana, tornar esse e-mail mais atrativo, sexy de ser consumido, uma linguagem fácil, tranquila de ser usada, óbvio que vai depender muito de nicho para nicho, mas sempre utilizando a linguagem da empresa, do expert, para não ficar uma discrepância bizarra entre a linguagem dele no Stories, na rede social, e a linguagem dele no e-mail. Então vamos supor que é um advogado que fala de uma forma muito cool, tá aqui com o celular na mão e tal, e aí a pessoa que consome o conteúdo desse rapaz, dessa pessoa, abre o e-mail dele e vê um e-mail quadrado.
Seja muitíssimo bem-vindo, caro amigo Lucas. É uma honra te ter aqui na minha lista. Então, assim, toma cuidado para a linguagem também não ficar muito discrepante, porque senão ele vai falar, pô, é melhor eu acompanhar o canal do e-mail, é melhor acompanhar essa pessoa nas redes sociais do que ficar lendo e-mail. Já basta eu ter que fazer as minhas leituras, fazer análise de relatório, fazer uma porrada de coisa no trabalho e ter que ficar ainda lendo esses e-mails chatos. Então, torne a linguagem do seu e-mail o mais sexy possível. Mas o principal mesmo, que é algo que eu sempre falo e que eu sempre vou bater na tecla, é fazer testes. Isso porque, se o seu e-mail tiver com uma abertura não muito boa, melhora a sua headline, melhora seu título. Se ele não tiver com uma entrega legal, melhor. E a entrega é difícil ter uma entrega ruim, mas se tiver com uma entrega ruim, melhora as boas práticas para fazer com que tenha mais entrega. Se o seu clique não tiver legal, e normalmente os cliques aqui nesse e-mail são mais voltados para pesquisa de audiência e grupo de WhatsApp. Nesse aqui que a gente conseguiu fazer duplicar em duas vezes é redundante, né? Mas nesse aqui que a gente conseguiu duplicar a quantidade de cliques, tinha tanto o WhatsApp quanto a resposta de pesquisa de audiência, o estímulo a responder a pesquisa de audiência. Então, para você ver como não foi uma barreira, a gente conseguiu fazer com que as pessoas elas clicassem mais. E aí, lembrando, né? Uma resposta de pesquisa de audiência é muito rico para nós, uma vez que a gente tem mais dados da pessoa e uma vez que esses dados eles podem voltar para o nosso e-mail marketing e fazer com que a gente consiga fazer não só e-mails, mas campanhas, comunicações muito mais personalizadas, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, caso você queira mandar um a um, os e-mails de venda, se a gente quiser passar isso numa inteligência artificial para poder estimular ainda mais uma comunicação personalizada. Então isso tudo fica e se torna possível. Então, uma vez que você consegue montar essa estrutura, naturalmente você precisa, saindo daqui, montar uma estratégia. Se você estiver falando de um e-book, se você estiver falando de um lançamento, não. É natural que você vá ter os principais e-mails ali de lançamento, né? A contagem regressiva, você vai ter também, faltam 7 dias, 5 dias, 6 dias, tudo mais, que é a contagem regressiva. Você vai ter ali, eu espero que você faça isso já, mas os e-mails de nutrição, para antes mesmo de faltar uma semana, você apresentar o expert, contar um pouco da história, criar mais conexão na comunicação por e-mail. Mas no fim das contas, se você estiver fazendo uma estratégia de e-book, uma estratégia de masterclass, uma aula gratuita que seja, é importante que tenha uma estratégia de nutrição aqui. Simplesmente porque, grande coisa eu saber quem são os meus engajados, quem não são os meus engajados, se através de uma estratégia de nutrição, ou seja, um acompanhamento de conteúdo, de envios de e-mail para essa pessoa, não estiver bem setado, e aí, com base nisso, eu não consigo nem reconhecer quem são os leads mais quentes e os leads mais frios do meu negócio. Eu consigo te ajudar com isso, tem um link na descrição, que é um projeto onde a gente senta junto com você, com seu time, e monta toda a estrutura de ponta a ponta dos principais gargalos e como você pode melhorar a sua estrutura de e-mail marketing. E o principal, né? A inteligência dos leads que estão na sua base. Como você pode aproveitar ainda mais e, através dessa inteligência, nutrir com informações o seu time comercial, o seu gestor de tráfego, a galera do tráfego pago, para que esteja sendo extraído o máximo de inteligência dentro do seu negócio. Tem um link na descrição, é só você ir lá. Mas é importante que você consiga montar essa estratégia de nutrição para que você consiga, aqui, reconhecer os leads potenciais ou excluir os leads desengajados. Porque você pode, caso você tenha espaço na sua base, ou você tirar essa pessoa aqui, logo no começo, através dessa automação, mas você pode também, através de, depois de campanhas, de e-mails de nutrição que você setou, que você configurou, para buscar reengajar ou engajar essa pessoa, você consiga fazer a exclusão dessa pessoa ou não. Eu falei sobre isso na live de número 52. Não sei se ela vai estar disponível, porque ela fica disponível durante 7 dias, depois fica só disponível para a galera da academia do e-mail. Mas sobre estratégia de nutrição, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal para poder contribuir e te ajudar nessa jornada de aproveitamento de leads como um todo, tá bom? Então, se você não tem uma sequência como essa, bem estruturada, bem organizada, para aproveitar o lead assim que ele entra, fazer uma boa recepção, um bom onboard. Se você não tem uma boa limpeza aqui na ponta para saber quem são os leads engajados ou não, e se você não possui essa estratégia para manter o relacionamento com esse lead, aquecer e elevar o nível de consciência desse lead, no sentido de tirar ele de uma pessoa que acabou de te conhecer para uma pessoa que eu quero comprar o produto dessa pessoa, eu quero comprar o produto dessa empresa, desse expert, com certeza você está falhando, com certeza você tem alguns gargalos que precisam ser ajustados e com um pequeno aperto já traria melhores números para sua empresa. Mas o fato é, conseguir trazer melhores aberturas
essas aberturas aqui, simplesmente fazendo um pequeno ajuste que é otimizar o primeiro e-mail, fazendo com que ele chegasse mais rápido atendendo os requisitos e melhorando a parte operacional da entrega desse e-mail. Se você quer conhecer algumas estratégias de nutrição para fazer com que esses leads eles sejam melhor nutridos, seja através de uma newsletter ou uma estratégia chamada Seinfeld, eu vou deixar um card aqui no final para que você consiga se aprofundar ainda mais nessas estratégias e botar para rodar dentro do seu negócio. Fechou? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Não fecha esse vídeo, clica no card aí do final. Valeu e até mais.